Olá! Ultimamente eu tenho conversado com alguns conhecidos que são testemunhas de Jeová. E você sabe, tem essa discussão dos cristãos com os testemunhos de Jeová a respeito da pessoa de Jesus. Tem muitas diferenças doutrinárias entre os dois grupos, mas basicamente talvez o ponto que mais haja divergência é com relação à pessoa de Jesus Cristo. Porque os cristãos afirmam que Jesus é Deus, eles afirmam que Ele, assim como o Pai, o Filho também é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então seria uma trindade, 3 pessoas e um só Deus, uma só essência, um único Deus, mas em 3 pessoas. E é claro que tanto judeus, quanto testemunhos de Jeová, quanto adventistas de linha ariana, né? Tem alguns, a maioria dos adventistas hoje acredita na Trindade, mas tem um grupo de adventistas que não acredita, são os chamados arianos. Então, eles não aceitam esse argumento de que Deus é 3 pessoas. Se você tem 3 pessoas, você tem 3 deuses, não pode ter 3 deuses, é um Deus só. A Bíblia, do começo ao fim, ela deixa muito claro que Deus é um só, que Israel deveria adorar um só Deus. Até Jesus mesmo chamava o Pai de Deus, meu Pai é maior do que eu, coisas desse tipo, né? Então, como é que pode os cristãos defenderem que Jesus Cristo é Deus? Bom, eu queria apresentar hoje, não uma aula sobre a Trindade, nem nada disso, mas só um argumento básico, baseado em uns 2 ou 3 textos da Bíblia, sobre a pessoa de Deus, comparando alguns textos que falam sobre Jesus e sobre Deus. E assim, se você é cristão ou se você é testemunha de Jeová, você vai ter, e talvez não tenha pensado nesses textos dessa maneira, você vai ter uma base para comparar as duas doutrinas de um ponto de vista que eu acho que tem sido negligenciado nesse debate pela maioria das pessoas, não por todos, é claro, né? Então, preste atenção, comece comigo em Isaías capítulo 6. Eu vou ler na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia usada pelos testemunhos de Jeová, para a gente ver que não tem problema com relação à tradução nesse ponto que eu quero enfatizar. Então, diz assim, Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, no entanto, cheguei a ver Jeová sentado num trono enaltecido e elevado. E as orlas da sua veste enchiam o templo. Acima dele havia serafins de pé. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria sua face, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E este clamou para aquele e disse: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos, a plenitude de toda a terra é sua glória. E os pivôs dos limiares começaram a estremecer diante da voz daquele que clamava, e a própria casa encheu-se gradualmente de fumaça. E eu passei a dizer: ai de mim, pois a bem dizer fui silenciado, porque sou homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros, pois os meus olhos viram o próprio Rei, Jeová dos exércitos. Então aqui o profeta Isaías tem uma experiência maravilhosa em que ele vê Jeová no seu trono, na presença dos serafins, uma cena grandiosa. Aí ele diz, está com medo de morrer, porque ele, sendo homem, viu Jeová. Então um anjo vem e fala com ele, e acontece uma experiência em que pega uma brasa e coloca tocada nos lábios dele, ele é purificado, e o anjo dá uma mensagem que ele deve passar ao povo. E você tem lá no versículo 10, é importante a gente ler, que eu vou voltar nesse versículo depois. Presta atenção, o versículo 10 diz: torna embotado o coração deste povo e torna insensíveis os próprios ouvidos deles, e gruda os próprios olhos deles, para que não vejam com seus olhos e não ouçam com seus ouvidos, e para que seu próprio coração não entenda, e para que realmente não recuem e obtenham para si a cura. Então, Isaías deveria levar uma mensagem que ia ser dura para o povo, e as pessoas não iriam acreditar, e elas não iriam ser perdoadas e curadas. Então, isso é uma palavra profética que Isaías deveria levar ao povo.
Uma pergunta que fica com relação a esse texto é: como é que Isaías, sendo homem, poderia ver Jeová? Porque você sabe, João 1,18, a gente pode até ler, João capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, a tradução do Novo Mundo, mais uma vez: nenhum homem jamais viu a Deus, Deus com letra maiúscula. O Deus unigênito, Deus com letra minúscula, o Deus unigênito que está junto ao seio do Pai é quem o tem explicado. Então, um texto muito claro. O texto de Isaías é muito claro, que diz que Isaías viu Deus. O texto de João, muito claro, que diz que nenhum homem jamais viu Deus. Então, como pode a gente conciliar esses dois textos? Mas será que Isaías estava só sonhando? Ele não viu Deus de verdade, estava só sonhando, né? Mas do jeito que ele descreve ali, não parece um sonho. Ele está até com medo de morrer por ter visto aquilo. É uma visão, eu não sei como que foi essa visão, como foi essa experiência, mas o fato é, ele vê. A descrição é que ele vê Jeová. Então, como se resolve essa contradição? Bom, ele diz, o texto aqui dá uma solução. Ele diz que o Deus unigênito que está junto ao Pai é que revelou Deus. Então, quem revela o Pai é o Deus unigênito. Quem é esse Deus unigênito? O Deus unigênito é o mesmo que é mencionado aí no capítulo 1 mesmo de João, versículo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Então, essa palavra aqui no versículo 14 diz: de modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e observamos a sua glória, uma glória tal como a de um filho unigênito de um pai. E ele estava cheio de benignidade, imerecida e de verdade. Então, esse Deus unigênito que estava no seio do Pai e que encarnou, que era aquela palavra que era um Deus, segundo essa tradução, e ela que revela o Pai. Então, veja bem, eu posso concluir primeiramente que, vou colocar uma posição para você. Na verdade, Isaías teria visto Jesus. Porque você não vê o Pai, você vê o Filho. Então, quando você vê o Filho está revelando o Pai. Então, ele, quando viu o Filho no trono, então ele estava, na verdade, vendo o que Isaías disse que era Jeová. Bom, você pode talvez retrucar isso daí. Então, tem um problema aqui. Ninguém vê Deus, mas Isaías viu Jeová. E o outro problema é, se por acaso Jesus fosse esse a quem ele viu, como é que pode Jesus receber adoração? Né? Porque nós vemos em Mateus 4, 10, a segunda parte do versículo disse: pois está escrito, é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a Ele que tens de prestar serviço sagrado. Então, você só pode adorar a Jeová, ninguém mais. Isso aqui é Jesus falando para o diabo quando ele foi tentado, né? Então, adore a Jeová, não adore a mais ninguém. Ok? Permanece aquela dúvida: será que Isaías viu Jesus? Ou será que ele viu o Pai? Ou será que ele viu algum outro representante de Deus? Olha só, João 12 tem a resposta para isso. De novo na Bíblia do Testemunho de Jeová, João 12, 37 a 42 diz assim: mas embora tivesse realizado tantos sinais na frente deles, não depositavam fé nele. Em quem? Em Jesus, né? Jesus fez muitos sinais na frente dos judeus, mas não acreditavam nele. Preste atenção em quem é o ele aqui. De modo que se cumpriu a palavra de Isaías, o profeta, que disse: Jeová, quem depositou fé na coisa ouvida por nós? E quanto ao braço de Jeová, a quem tem sido revelado? Isso é Isaías 53, 1 que ele está citando. A razão por que não podiam crer é que Isaías disse novamente: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes os corações, para que não vissem com seus olhos, nem compreendessem
o pensamento com seus corações, nem se voltassem e eu os sarasse. Nós acabamos de ler isso em Isaías 6. É exatamente aquela cena lá do trono de Jeová e a mensagem que o anjo dá para Isaías. Eles não vão crer. Então é isso que ele está citando. Quando foi que Isaías disse isso? Versículo 41 diz: Isaías disse estas coisas porque viu a sua glória e falou dele. Isaías disse isso porque viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Quem é o ele da história aqui? Bom, nós acabamos de ver que o texto está falando do ele, que é Jesus, que fazia os milagres e as pessoas não criam. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, versículo 42 responde. De qualquer modo, muitos dos próprios governantes depositavam realmente fé nele. Não no Pai. No Pai todo mundo acreditava, mas alguns que creram em Jesus depositavam fé nele, em Jesus. Mas por causa dos fariseus não o confessavam, a fim de que não fossem expulsos da sinagoga. Então, Jesus fez sinais, não creram nele. Está escrito em Isaías que eles não iam crer nele. E Isaías disse isso quando viu a glória dele. Só que alguns creram nele, mas tiveram medo de falar para os fariseus. O ele aqui, é claro que é Jesus. Então o texto está claramente dizendo que Isaías viu Jesus. Agora volta o texto lá em Isaías 6. Está escrito que ele viu Jeová. Está escrito que ele viu Jeová. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, no entanto, cheguei a ver Jeová sentado no trono. Ninguém vê o Pai. Está escrito em João 18. Então, mas o Filho, o Deus unigênito, o Filho unigênito que está com o Pai, este revela o Pai. Então, o Filho, que é Deus unigênito, estava no trono revelando a glória de Deus, Jeová, para o profeta Isaías, e o profeta Isaías o chama de Jeová. E é por isso que nós cristãos cremos que Jesus é, sim, Jeová, assim como o Pai. E é por isso que nós aceitamos que Ele é Deus. Isso é só um dos argumentos, uma das expressões. E o próprio Filho falou, você não pode adorar ninguém a não ser Deus. E aqui existe adoração sendo oferecida àquele que está no trono. Essa adoração de Santo, Santo, Santo é o Jeová. Ele é chamado de Jeová, ele é adorado e ele é visível. O Filho revela a glória do Pai. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. É claro que se você é testemunha de Jeová, talvez você à primeira vista não acredite nisso que eu estou falando, mas eu convido você a meditar sobre esses textos, checar com cuidado nas Escrituras e que Jeová ilumine o seu entendimento para que você possa entender as Escrituras.